Viver com propósito e de propósito. É possível? Então, a Marina Campos, ela é biomédica, mestre e doutora em análises clínicas pela USP, é professora da Universidade de Mogi das Cruzes e empreendedora, e também empreendedora, sócia do laboratório Sunset Medicina Diagnóstica. Além de trabalhar e estudar na área de análises clínicas, Marina é formada em gestão de pessoas em desenvolvimento humano, é instrutora e facilitadora do Programa de Desenvolvimento Humano baseado em Mindfulness e autora do livro É Possível, Cultive a Vida em Alta Performance. Quanta honra ter a Marina aqui. Hoje ela vem compartilhar conosco alguns dos seus ensinamentos sobre propósito e ansiedade, como e até quando usar a ansiedade ao nosso favor. Eu já estou, desde o primeiro dia que eu conversei com a Marina, eu quero saber como usar a ansiedade ao meu favor, que eu não sabia disso também. Então, seja bem-vinda, Marina. A palavra é toda sua. Obrigada. Bom dia. Todos me ouvem? Me ouve bem, Elisa? Sim, escuto. Está um pouquinho mais baixo, mas eu acho que é o meu computador, talvez. Vou aumentar aqui um pouquinho, então. Bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite, principalmente por o convite ter sido feito por uma pessoa tão especial, minha grande irmã, prima irmã, Liliana Macis. Agradeço o convite. E vamos, então, falar aí um pouquinho sobre esse tema que tanto me encanta. Está compartilhado os slides para vocês? Abriu na tela grande, sim? Não. Então, estão todos os slides juntos. Então, espera lá, deixa eu compartilhar aqui e vamos ver se agora ele abre. Sim, está ótimo. Ótimo. O Zoom mudou alguma coisinha, né? Então, só para pegar aqui a mão. Bom, então, falando um pouquinho sobre esse tema e pegando o gancho do que muitas de vocês já falaram muito bem sobre essa questão aí de conexão, sobre essa questão de ansiedade, essa questão de propósito. Será que é possível a gente encontrar aí essa vida com propósito, com significado e viver de propósito? Então, sou Marina Campos, trabalho com desenvolvimento humano e gestão de pessoas há alguns anos, falando um pouquinho aí já dessa conexão que eu quero muito criar aí com todos vocês. Seguem as minhas redes, os meus contatos, meu Instagram, que é marinacampos.mc, de Mogi das Cruzes, do final, onde eu moro, e o meu LinkedIn. Tá passando para vocês direitinho? Passou, Elisa? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Maravilha. Dar sequência. E começo com vocês, pessoal, já contando uma das primeiras frases que eu criei falando desse tema do propósito. Então, para mim, o propósito, o sucesso é se conectar verdadeiramente com o propósito. É sonhar e acreditar nas pessoas, no mundo e na vida. Então, eu sou biomédica de formação, me apresentando um pouquinho mais, fiz mestrado e doutorado na USP há alguns anos, e no final do meu doutorado, eu passei por um processo de síndrome do pânico. Então, foi lá que eu aprendi que algumas habilidades eu precisaria desenvolver. Não apenas as habilidades técnicas, mas, naquele momento, principalmente, as habilidades humanas. Habilidades para que eu lidasse comigo mesma, com a minha própria vida. E, naquele momento, isso faz em torno de 20 anos, eu percebi que a busca pela minha saúde poderia me gerar além da minha saúde, mas também a minha profissão. Então, eu trabalho com isso há 20 anos, no desenvolvimento das habilidades humanas em empresas, dentro de universidades, que eu dou aula aqui na faculdade, na nossa universidade aqui de Mogi das Cruzes, para o curso de medicina, para o curso de mestrado, e é uma satisfação enorme trabalhar com essa questão de saúde. Então, nesse momento já, pessoal, nesse início, quando eu passei por esse processo do pânico, eu percebi que performance e saúde poderiam caminhar juntos, desde que fosse um processo integrado, desde que houvesse um equilíbrio orgânico, uma produtividade sustentável. Então, hoje fala-se muito em sustentabilidade. E a sustentabilidade emocional? E a sustentabilidade da nossa vida, da produção? E isso é o que a Organização Mundial da Saúde define como sendo saúde.
que não é só ausência da saúde, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ah, Marina, mas tudo bem, é lindo isso, mas parece que não é bem isso que a gente vem enfrentando e vivendo hoje, principalmente nesse mundo pós e durante a pandemia ainda. Hoje a gente se depara com essa imagem. Quantos de nós não nos pegamos assim, não é mesmo? Com essa sensação de que parece que a nossa cabeça e o nosso corpo vão explodir. E aí é um momento onde parece que tudo isso se embola e a gente não consegue muito saber aí o que é uma tristeza, o que é um desânimo, o que é um cansaço, o que é uma depressão, o que é medo, o que é ansiedade, o que é burnout, o que é pânico. Parece que tudo isso está junto. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, o que é esse esgotamento emocional? O que é essa sensação? Então, voltando um pouquinho aí no slide anterior, é importante a gente entender nesse processo que alguns desses aspectos são normais, algumas dessas situações, por exemplo, a tristeza, por exemplo, o desânimo, o cansaço, a ansiedade, o medo, isso tudo é normal. Claro, tem um limiar, o que não é normal, burnout, uma depressão, pânico, aí é um outro processo. Numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso. O fato é que, em algumas situações, nós podemos, sim, atuar, agir. O que eu mais ouço dos meus alunos aqui da universidade é assim, professora, eu estou num momento que eu não aguento mais, não aguentar mais. E acho que muitos de nós estamos passando por isso. E uma das causas dessa situação que a gente vive hoje é quando a gente se pega realizando muitas coisas ao mesmo tempo, desafios muito altos, comparações e, principalmente, sem momentos de pausas. E aí eu pergunto para vocês: medo, ansiedade, é algo bom ou é algo ruim? Como lidar com isso? Medo, pessoal, já nesse início, quero construir essa ideia com vocês. Medo é algo muito positivo. Lembrem-se que a principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. Então, o medo, ele está aí para dizer alguma coisa. Como foi esse processo da pandemia? Imaginem como seria a nossa vida sem medo. O que nós faríamos sem o medo? Então, o medo, podem ir colocando, escrevendo aqui no chat, agora que eu já vi aqui, Lisa, não aguento, não aguentar mais, é isso mesmo. Podem ir falando e a gente vai conversando aqui junto também. Já estou até com ele aberto aqui para a gente conversando um pouquinho também no meio da palestra, que é um bate-papo. Então, o medo, pessoal, é algo que nos alerta, é algo positivo, é algo que nos protege. Mas é algo que a gente precisa sentir, não dá para não sentir, eu quero controlar o medo, não dá. Vai ter medo, nós vamos ter medo. E aí, o que, que a gente faz? Enfrenta o medo. Vai dar medo. E a gente vai com medo mesmo. E muitas situações que precisam ser enfrentadas. Então, medo é isso, ele nos diz alguma coisa, a gente olha para ele, peraí, eu não vou sair sem máscara, isso é imprudência. No momento de pandemia, não usar álcool gel, mas eu preciso agir, eu preciso ir. E aí, o que eu faço? Aí eu enfrento o medo. E a ansiedade? Ansiedade é combustível. A ansiedade, ela é importante, desde que na quantidade certa, no momento certo, na intensidade certa. E aí, a ansiedade funciona como combustível para ser usado e depois é para ser diluído. Então, já nesse primeiro momento, fica claro para a gente que medo e ansiedade são bons na hora certa, no momento certo. Medo enfrenta, ansiedade a gente dilui. Tendo começo, meio e fim para essa ansiedade, sabendo reconhecer, sabendo diferenciar e, principalmente, sabendo encerrar, pessoal. Opa, que barulhinho é esse? Olha o que acontece com a gente. Já logo uma sensação, preciso checar meu celular. Alguém me mandou alguma mensagem, não é mesmo? Essa sensação? E o que é isso? Isso é o que vem sendo denominado como FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa. Então, hoje a gente vem enfrentando uma doença que o nosso próprio mundo, o nosso próprio estilo de vida criou.
que é esse medo de ficar fora de alguma coisa. Então, aí, a gente entra num processo onde a ansiedade torna-se prejudicial. Sabe aquela sensação de que eu estou ficando de fora, eu preciso consultar o WhatsApp para ver se ninguém mandou alguma coisa. Eu brinco com os meus alunos que são mais novos aqui, falo, gente, vocês podem não acreditar, mas o celular ele ainda serve para receber chamada. Então, se for algo muito urgente, alguém liga para você. E eu não preciso ficar checando o tempo inteiro. Então, sinais sonoros o tempo todo, mensagem na tela piscando. Isso é uma preocupação que a gente tem hoje em dia, que nos leva a uma ansiedade patológica, prejudicial, como esse FOMO, esse medo de ficar fora de alguma coisa. Então, e aí? Como que a gente equilibra tudo isso? Produtividade, saúde, tecnologia e essa performance sustentável. Num mundo, hoje, de transição, de mundo VUCA para mundo BANI. Então, a gente passa de um processo onde éramos apenas voláteis, incertos, complexos e ambíguos como o mundo, e passamos para um mundo frágil, do acrônimo Brittle, ansioso, linear e incompreensível. Como trabalhar tudo isso? Como trazer esse equilíbrio? Falando um pouquinho aqui, porque eu sei que vão ter outras palestras sobre esse tema, a questão das redes sociais, a questão da tecnologia, a questão de essa conexão, interação, quanto é saudável, quanto não é, até onde eu vou falar não, até onde eu vou falar sim. Eu adoro, eu amo, mas meu celular, por exemplo, ele não tem sinal sonoro, não apita, para nada. Eu brinco que se alguém precisar, liga, e quando eu quiser, eu olho no celular. Foi um desafio, mas foi um grande aprendizado isso para mim. Aprendi no livro Foco, do Daniel Goleman, que focar não é apenas dizer sim para as coisas certas, mas também saber dizer não. Então, quando eu aprendi esse não, foi importantíssimo. E o sim eu também aprendi. Uso muito as redes sociais, pessoal, como uma ferramenta para o meu trabalho. Eu faço a divulgação do meu trabalho pelas redes sociais. A gente está aqui graças a uma divulgação de trabalhos feitos em redes sociais. Então, já lanço um desafio aí para vocês, para a gente criar essa conexão, para todos que estão nos assistindo, para se interessarem, eu vou fazer um sorteio, a minha equipe sempre faz isso, sorteia 3 livros meus, é possível, Cultive a Vida em Alta Performance, que está aqui, e essa pulseirinha escrito Respire, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a importância desse respirar. Então, quem gostar, quem quiser dar print em algum slide, pode printar à vontade, e me marca no Instagram, no Stories, ou aí no LinkedIn, ou nos dois, e minha equipe sorteia depois 3 livros e 3 pulseirinhas para enviar pelo correio aí para vocês, tá bom, pessoal? Lanço o desafio aí para a gente criar essa conexão, porque sim, a rede social é fantástica. É o nosso currículo em tempo real. Outra coisa que eu falo muito para os meus alunos aqui, a empresa, ela não vai mais olhar aquele papelzinho que a gente manda, escrito currículo. Aquilo lá, lindo. A empresa, na hora de contratar, acontece, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para as redes sociais. Então, como que estão as redes? Como que a gente está alimentando o nosso perfil ali? Com trabalhos, com eventos, com divulgação de projetos? De repente é uma forma. E aí, pessoal, a gente traz esse olhar para a ansiedade como algo positivo, já entrando aí nessa questão de performance, nessa questão de equilíbrio, de saúde. Como que a gente faz para entrar nesse pico de performance? Vejam que interessante. 0 de ansiedade, que é o início desse gráfico, não é bom. Sabe, é um desânimo, não tenho vontade de nada. Então, um certo nível de ansiedade é excelente, traz engajamento, traz motivação, traz entusiasmo. Eu entro nesse pico de performance, que é o momento onde eu tenho equilíbrio entre habilidade e desafio. Chega um certo momento que isso começa a aumentar demais. Desafios muito altos. O nosso organismo, nós como seres humanos, nós não fomos programados para ficar assim 24 horas, performando, trabalhando, entregando, produzindo. Não. Então, chega um determinado momento que a gente tem que parar isso. Porque senão a gente entra num processo patológico, que é onde muitos de nós nos encontramos. Falo nós, porque eu passei por esse processo no final do meu doutorado, querendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Quase perdi.
o meu doutorado por conta disso. Eu quase desisti de tudo naquele momento. Então, para que isso não aconteça, pessoal, é criar esse equilíbrio. Um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, porque muitas horas isso se confunde. Então, eu convido vocês, nesse momento, para a gente fazer uma breve prática, que eu adoro, que foi algo que acompanha a minha vida desde o meu processo do pânico, que eu não vivo mais sem. Então, eu convido vocês para a gente fazer essa breve prática de respiração, uma micro prática de mindfulness. Então, quem puder, feche os olhos nesse momento e procure fazer algumas respirações profundas, inspirando pelas narinas profundamente, enchendo os pulmões de ar e solte devagar o ar pela boca, sem pressa. Faça isso novamente, sentindo o contato dos seus pés com o chão, procurando perceber o seu corpo como um todo, habitando o seu corpo, isso. E solte de novo devagar o ar pela boca. Isso. Mais uma vez, faça uma inspiração profunda. Enquanto inspira profundamente, procure expandir o seu abdômen, como se fosse uma bexiga enchendo. Isso. E agora solte devagar o ar pela boca, contraindo suavemente o seu abdômen. Muito bem. Podem abrir os olhos. E mais uma respiração profunda agora, entrelaçando os dedos das mãos, esticando um pouquinho o corpo lá no alto. Ó. Estica os braços lá no alto, de um lado para o outro, alongando um pouquinho, criando espaço. Solte o ar junto com os braços. Tragam agora a ponta dos dedos atrás do pescoço e soltem um pouquinho essa região aqui mais tensa. Conscientes do momento presente, atentos, isso, muito bom. E tragam gentilmente essa breve prática ao final. E aí, pessoal, compartilhem comigo aqui no chat. Como que foi esse momento de respiração maior para vocês? Como foi encontrar esse equilíbrio dentro do desequilíbrio? Porque esse é o nosso objetivo com essa respiração. Esse é o principal momento de parar ao longo do dia, encontrando essas práticas, encontrando esse momento, essa respiração aí, para criar esse espaço. A Laísa falou, calma, sentimento de perceber, sentir. Quem mais, pessoal? Como foi para vocês essa respiração? Podem compartilhar um pouquinho aí no chat. Isso, que bom. E aí, pessoal, enquanto vocês vão aí compartilhando com a gente, eu trago para vocês o conceito. Nós fizemos, claro, uma breve prática, uma micro prática do Mindfulness. Olha lá, que a Luciana respondeu, parece que eu não estava respirando antes. Muito interessante, olha lá, Liliana colocou, sensação de paz. Esse parece que eu não estava respirando antes, eu vou pegar esse gancho, que interessantíssimo que a Luciana colocou aqui para a gente, eu pergunto a todos vocês, o que mais será que a gente não está percebendo da nossa vida? E esse é o grande convite de Mindfulness, trazer a nossa atenção de forma intencional para o nosso momento presente. É uma habilidade da mente, é um estado da mente, onde a gente procura treinar esse estado da mente com esses pequenos exercícios, que nada mais são do que as práticas de meditação mindfulness, durante o nosso dia. Então, são práticas curtas, mas que precisam ser realizadas sempre. Uma tranquilidade confortável, ótimo. E, como diz a Liliana, não precisou nem mais de 1 minuto. Foi 1 minuto que a gente fez de prática, pessoal. Então, o grande convite aqui é para que a gente possa, e por isso a ideia da pulseirinha, respire. Ao longo do nosso dia, realizar essas breves pausas para que nós possamos ter a intenção, a atenção, a atitude, principalmente a gentileza com a gente mesmo. Parar, tomar consciência e falar, opa, eu não estou respirando. Então, qual é a minha escolha? Respirar. Ah, eu estou tensa. Então, o que eu vou fazer com isso? Soltar o meu pescoço.
E esse, pessoal, essa âncora que a gente traz, que é a nossa respiração, nada mais é do que o nosso ponto de apoio, de foco. Porque o nosso pensamento, ele vai estar lá o tempo todo, a nossa mente não para de pensar. Então, quem fala, meditação não é para mim. Meditação não é ficar sem pensar em nada. É trazer a atenção de forma intencional para uma âncora. No nosso caso aqui, a respiração. Como diz Daniel Goleman, que foi publicado aqui na revista Exame, ensinar funcionários a respirar pode melhorar o seu desempenho. Então, isso nada mais é do que uma conexão com o momento presente. E para que isso? Para a gente se conectar com o nosso assunto da palestra. Rapidamente, nesse final, pena que não temos muito tempo aí, mas é um primeiro momento, um primeiro encontro. O que é propósito, pessoal? A partir desse momento que a gente para respirar, e tomar consciência de nós mesmos, nós temos a condição de olhar para isso como sendo uma ansiedade positiva. O propósito é uma ansiedade na quantidade certa, na hora certa, do jeito certo. Então, nada mais é do que ter direção. Quando eu falo de propósito, eu gosto de trazer a imagem também de uma bússola, é ter o sentido. E aí, o propósito a gente não vai buscar, mas a gente cria, validando emocionalmente as nossas atividades e temperando com emoções aquilo que é importante para a gente. Então, o propósito, segundo muitas definições, é encontrar significado na atividade que a gente realiza. Isso é propósito. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Mais Longa e Feliz. E eu vou trazer para vocês só um trechinho desse livro para contextualizar essa questão do propósito. Segundo a própria experiência, Viktor Frankl, dizia que a saúde requer uma dose de tensão natural. Olha que interessante. É bom, alcançada quando se analisa o que foi conquistado até o momento e o que se quer conquistar dali para frente. O ser humano não precisa de uma existência tranquila, mas sim de um desafio para exercitar os seus talentos e lutar. E aí eu pergunto para cada um de vocês que estão aí, o que você ama fazer? O que o mundo precisa que você faça? O que você faz bem? E o que de repente você pode ser pago para fazer? Olha o exemplo das meninas aqui, que falaram muito bem até agora. Isso é o Ikigai, pessoal. É a razão de ser. É quando a gente une amor, fazer bem, fazer aquilo que as pessoas precisam e ainda a gente pode ser pago para fazer. Então, o que será que mexe com a gente na hora que a gente está fazendo? Então, muitas vezes a gente tem que criar isso e seguir essa direção. Hoje, o momento que a gente está vivendo é de cada vez menos caminhos certos e cada vez mais possibilidades. Então, cuidado. Não são os desafios que ficarão menores. Nós é que precisaremos estar mais preparados. E como a gente faz isso? Desenvolvendo essas habilidades humanas. Isso nos traz muito bem o Chad Mentang nesse livro Surge Inside Yourself, que é um programa que foi desenvolvido pela Google, que traz uma melhoria incrível na relação entre as pessoas, no que vocês falaram até agora, essa conexão, essa direção, essa liderança. Então, esse programa, eu recomendo muitíssimo esse livro, ele equilibra, ele traz essa conjunção entre inteligência emocional, neurociência e mindfulness para esse caminho, dentro do nosso trabalho de uma vida melhor. E outro livro que eu recomendo muito, que é muito importante para que a gente possa dar esse passo, é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, onde o que mais a gente desenvolve, como vocês também muito bem falaram agora, da síndrome do impostor, esse medo que a gente tem das coisas, esse livro nos mostra muito como desenvolver a autoconfiança, que é considerada hoje como uma deep skill. Então, é mudar as conversas internas, age diretamente no nosso nervo vago. Como que a gente está falando com a gente mesmo? Aumenta a autoconfiança e a autoaceitação, diminui comparação e aquela ansiedade negativa, prejudicial, de que parece que nunca a gente está sendo suficiente, sabe? Esse livro ajuda muito nesse processo. Então, pessoal, é dar o passo, que o universo coloca o chão. Parar de se perguntar o tempo todo o que há de errado comigo, que é isso que a gente foi ensinado lá atrás, enquanto não tinham esses estudos, né? O que tem de errado comigo? Enquanto que a pergunta tem que ser, né?
Aqui, ó, a Liliana colocou que na Netflix tem a palestra da Brené Brown, que também é muito boa, isso mesmo, tem uma palestra bárbara lá também. Então, pessoal, ao invés de perguntarmos o que há de errado comigo, a pergunta precisa ser o que há de certo comigo. O que eu faço bem? O que eu faço que as pessoas precisam, que eu precise realizar aquilo? Se eu não fosse amanhã para o meu trabalho, que falta eu faria? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer aí. Para quê? Para a gente encontrar essa direção, encontrar o significado em cada uma das atividades que a gente está realizando. E para isso, a gente precisa aprender a valorizar as pequenas coisas. Não é só focar no final do doutorado, quando eu estiver no meu pós-doc. Foca agora, no primeiro passo ali. O que eu posso fazer de melhor dentro desse momento que eu estou vivendo na minha vida agora, para trazer esse bem-estar e validar emocionalmente a minha atividade. Então, eu deixo aqui nesse final para vocês uma prática que eu adoro, é uma das minhas prediletas do meu curso do desenvolvimento humano, que é a prática do equilíbrio durante o dia em satisfação positiva. Ativação de núcleo accumbens para liberar dopamina. Então, o que significa isso? O que eu tenho que fazer naquele dia? Quais atividades? Sabe, agenda? É abrir a agenda, olhar o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Enfrenta, faz o seu melhor. Não buscando o perfeito, que perfeito não existe, mas buscando fazer o seu melhor. Isso traz liberação de dopamina, ansiedade positiva, pico de performance, isso é ótimo. Propósito. E à noite? Qual exercício que eu devo fazer? Exercício da suficiência. Ah, Marina, o que é isso? Isso é comprovadíssimo pela ciência, maravilhoso, libera serotonina, libera ocitocina, traz esse conjunto aí de hormônios, neurotransmissores para o bem-estar e principalmente, pessoal, o que isso nos comunica para o nosso cérebro? Eu tenho recursos suficientes para sobreviver. Como é esse exercício? O que eu fiz no meu dia que eu sinto orgulho por ter feito? Hoje, por exemplo, no final do meu dia, eu vou olhar e falar, puxa, eu fiz uma palestra, conversei com várias pessoas, isso foi interessante, foi muito bom para mim. Então, é trazer esse equilíbrio e validar. Podem ser pequenas coisas, tá, pessoal? Não são coisas grandes, até porque senão a gente não tem o que escrever. E esse exercício, é interessante que a gente faça todos os dias. Igual de manhã a gente marca o nosso compromisso, todo mundo aí, acredito que use a agenda e marca o que tem que fazer. E vocês marcam o que vocês fizeram, aquele tiquezinho verde, dizendo assim, realizei, entreguei meu relatório hoje e fiz muito bem esse relatório, me sinto orgulhoso de mim. Experimente começar esse exercício. Faça isso antes de dormir. Vocês vão perceber a diferença que isso traz. Isso, eu deixo essa listinha aqui para vocês, que é uma prática que eu dou bastante no meu curso, que se chama Prática da Investigação Apreciativa. Na minha vida, o que eu quero conquistar? O que eu quero buscar? O que é bom? O que eu preciso ir além? E o que eu já conquistei? Tudo que eu já fiz. Isso de uma forma macro e de uma forma micro. Ou seja, durante alguns momentos da minha vida, é fazer esse balanço, essa análise, esse olhar de uma forma ampla. Puxa, eu quero ir viajar, eu quero fazer um curso fora, eu quero morar fora, eu quero... Ótimo. E o que eu já fiz? Isso a gente não olha. A gente costuma não valorizar as nossas atividades. E isso, pessoal, é fundamental para o pertencimento, o protagonismo e o propósito, que é o nosso tema aqui da palestra de hoje. Então, lembrem-se dessa frase que Aristóteles um dia disse: você é aquilo que você repetidamente faz. Excelência não é um evento, excelência é um hábito, é todo dia. Então, a última frase da palestra de hoje é: não espere por inspiração, torne-se a inspiração. Muito obrigada por estar aqui com vocês, adorei esse momento, muito gratificante, e deixo então os meus contatos para vocês de novo. Quem quiser um livro, uma pulseirinha, compartilhe algum dos slides, alguma mensagem que ficou, me marca aí no Instagram, marinacampos.mc, ou no meu LinkedIn, e a gente segue conectados aí nesse momento que a gente está vivendo hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elisa, pelo carinho e pela oportunidade. Nossa, Marina, muito obrigada. Eu acho que foi assim excelente. Aprendi muita coisa com você
E eu só queria falar que uma frase que você falou, que eu acho que chamou muita atenção, que foi: propósito a gente cria. Porque a gente sempre acha que a gente tem que ficar correndo atrás, mas é algo que vem da gente. Eu acho que despertou muito isso em mim agora, quando você falou. E eu queria ficar aqui uma hora te escutando falar, porque esses 30 minutos passaram assim super rápido. E muito, muito obrigada. Gente, sigam a Marina. Ela colocou aqui, né? Mas também tem aqui no chat. Depois vocês podem pegar, já colar e já ir para o Instagram, no LinkedIn, sigam a Marina. Muito obrigada, Marina. Espero que você também, que a gente possa ter outros eventos juntos. Você vai ser sempre uma ótima convidada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, que a gente possa seguir juntos aí nas redes. Obrigada, viu? Obrigada, Marina. Ela nem falou como a gente se inscreve no curso dela, eu já quero me inscrever. Vou colocar o link lá no meu stories do Instagram. Obrigada, viu? Quem quiser, deixa o link lá do curso, são aulas que já estão gravadas e também vários encontros online ao vivo. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Valéria. Obrigada, Elisa. Obrigada, Lili. Beijo para todos. Estou aqui junto, não vou perder nenhuma palestra, porque o assunto Ótimo. Falei que é tudo linkado com o que eu amo, então não saio daqui de jeito nenhum. Obrigada, gente. Foi muito bem pensado, cada parte do Synext, para se ligar mesmo e para aumentar a nossa performance, como você mesmo fala. Muito obrigada, Marina. E, gente, como vocês viram, a gente pegou 15 minutinhos do almoço, então a gente está de volta às 13h15, horário Brasília. E antes da gente encerrar, eu só queria falar para vocês preencherem o link do Google, que está aqui no chat, que a gente quer saber um pouquinho mais de vocês para fazer as nossas estatísticas, para apresentar no próximo, para a Fiocruz Bahia também. Então, por favor, 2 minutinhos, preencham o link. Muito obrigada e a gente encontra vocês em 1 hora.